É muito bom chegar até você e poder repartir da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é fonte de vida. Portanto, preste atenção e me acompanhe. Vou ler para você Filipenses capítulo 2, verso 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É uma veemência muito grande. A carta aos Filipenses é uma carta que a gente chama carta do amor e da alegria, porque aqui a palavra amor é citada várias vezes e a palavra alegria, ou seus sinônimos, é mencionada também muitas vezes. O que é, de certa maneira, paradoxal, porque a experiência de Paulo inicial com a cidade de Filipos e com a fundação desta igreja, como todos que conhecem a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 16, durante a segunda viagem missionária, foi, humanamente falando, desastrosa. Por quê? Porque Paulo não planejou ir para lá, foi levado pelaquela visão. Chegando lá, ele, de formação farisaica, teve que se hospedar com uma mulher, teve que dar ouvidos a uma mulher, Lídia, e, em segundo lugar, foi pregar ao ar livre e teve a oposição dos adoradores da deusa Diana, dos Efésios, acabou na prisão, tomou 39 chibatadas, que era a primeira sentença da legislação romana. Ele e Silas foram jogados na prisão. Todos vocês conhecem a passagem, né? E a conversão do carcereiro. Então a recepção para Paulo em Filipos foi danosa, foi dura, foi difícil, foi realmente missionária. Porém, mais tarde, como ele vai dizer nessa carta, a igreja cresceu e acabou se solidarizando, sendo uma das poucas que participaram financeiramente no apoio do ministério dele. Então faz todo sentido refletir sobre o que Paulo está dizendo sobre desenvolvimento da salvação. Não tenho todo o tempo do mundo, mas tenho algumas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, que ela se segue ao hino do senhorio, do sacrifício de Jesus, do exemplo de Jesus. Lembrem-se o convite de Paulo para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, por ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, a palavra kenosis, né? Se entregou plenamente, né, de tudo que ele era para assumir a forma de ser humano. Então, a vida de Jesus, que é um grande modelo para nós, inspira Paulo, porque a própria vida de Paulo passou por um processo. Quando a gente converte, é como se fosse, não é um novo nascimento. Jesus disse, conversando com o mestre da lei, Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se quer entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Ou seja, Deus gera uma nova criatura. E quando alguém nasce de novo, é como uma criança.
precisa de cuidado. Por isso é importante que a igreja tenha louvor, é importante que a igreja tenha um bom pregador, mas é fundamental que a igreja tenha o maternal, não é? Que a igreja tenha a creche, que a igreja tenha o discipulado. Algumas vezes, gente antiga da igreja ainda tem que passar por um processo discipulado, porque converteu, mas não foi iniciado em todas as verdades do Evangelho. Não é capaz de perdoar, não é capaz de dar o dízimo, embora seja ordenança bíblica, questiona as ordenanças bíblicas, não é submisso à autoridade espiritual do pastor. Enfim, são pessoas que, embora tenham conhecido Cristo, quizás até nascido de novo, não desenvolveram a sua salvação com temor e tremor, o que as torna fragilizadas para as tentações, para os dardos inflamados do maligno. Você não tem escolha. Recebe a Jesus e experimenta um crescimento com vista à maturidade. Como diz Paulo em outros momentos, a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Onde você está nessa caminhada de desenvolver a sua salvação, não é? Recomendação aqui, não façamos nada por murmuração, o versículo 14, para que nos tornemos irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ou seja, o mal habita por todo lado, a televisão e tudo mais fica inoculando em nós uma série de sentimentos carnais e sentimentos contrários à palavra de Deus. Por isso que ele começa lá no início, ao falar de Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, se você não está participando de um grupo discipulado, se você não passou por uma consolidação, você sente ainda sentimentos negativos, tentações imorais na sua vida, você está precisando ser mergulhado na palavra e crescer segundo essa palavra da vida, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim é que Paulo está preocupado com o crescimento na fé, com o discipulado do povo da igreja em Filipos. E eu estou preocupado com a sua vida, por isso estou pregando isso, por isso estou falando disso. Que Deus te abençoe, que você esteja se integrando num grupo discipulado, você esteja se envolvendo num processo de crescimento, que daqui a um mês o seu testemunho, a sua vida seja melhor. Porque sabe o que acontece? Isto atrairá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.